Olá, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Vamos fazer primeiro a correção, tá? Das nossas atividades da aula anterior e depois da correção nós vamos entrar na nossa matéria sobre adjetivos, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, pela página 10, tá? Que nós fizemos na aula passada sobre separação silábica. Vocês lembram que nós lemos esse texto aqui sobre a raposa e as uvas? E vamos começar a fazer as atividades na página 11, tá? Então, eu vou passar para vocês a correção. Observe que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto? Então, a resposta aqui é o primeiro quadrinho, vocês vão fazer um X lá, tá? A resposta é porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha. Aqui embaixo, ó, diz assim: quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe inteira em uma linha? Então, como tá pequenininho aqui, a Pro colocou aqui para vocês, tá, ó. A separação silábica da palavra fábula é em 3 sílabas, porque ela é uma palavra trissílaba, tá? Ó, ela é separada em 3 sílabas. Fábula. Se eu estiver escrevendo um texto no caderno, chegar no final da linha, não couber a palavra inteira, e vamos supor, eu consigo escrever só o Fá no final da linha, e não cabe o bula. Então, eu vou ter que fazer como a separação? Coloco o Fá, tracinho, e o bula em outra linha, na linha de baixo. E tem essa outra opção também. Se eu conseguir escrever Fá, Bu, e não cabe o Lá, eu vou ter que escrever o quê? No final da linha Fá, Bu, tracinho, e o Lá vai para a linha de baixo, tá? Então, são essas 3 formas de separação da palavra fábula. Aqui ela está separada em 3 sílabas, né? Que são a separação dela é assim. E quando acontece de eu não conseguir escrever ela toda no final da linha, ela pode ser separada desta forma ou desta forma, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras podem ser classificadas de acordo com seu número de sílabas. Vamos aprender sobre isso, desculpa. Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, a primeira palavra aqui, pessoal, é a palavra mono. O significado dela no dicionário quer dizer um ou único. Essa é a resposta. Letra B. A palavra di, no significado dela no dicionário quer dizer dois ou duas. Letra C. A palavra tri, o significado dela no dicionário é 3. E na letra D, a palavra poli, o significado dela é muitos. Agora vamos para a próxima aqui, ó. Agora que você já sabe o significado dos termos mono, di, tri e poli, relacione as 2 colunas. Então, na primeira coluna aqui, nós temos, ó, a palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, na segunda coluna, nós vamos ter que ligar essa primeira palavra ao significado dela na segunda coluna. Então, vamos lá. Aqui, ó, a palavra, a monossílaba, ela quer dizer o quê? Que a palavra só tem uma sílaba. Dissílaba é quando a palavra tem 2 sílabas. E trissílaba, quando ela tem 3 sílabas. Já a palavra polissílaba quer dizer, o significado dela é quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, tá? Então, é isso que está aqui. É nessa posição que vai ficar, tá? As linhas que vocês vão ligar. Deu para entender? Então, vamos lá, vou repetir para vocês. Monossílaba é quando tem apenas uma sílaba a palavra. Quando a palavra é dissílaba, ela tem 2 sílabas. Quando é trissílaba, tem 3 sílabas. E quando ela for polissílaba, é porque ela tem 4 sílabas ou mais. Agora, vamos lá para a página 12. Aqui nós temos a perguntinha: igual ou diferente? As versões da fábula A Raposa e as Uvas que você leu são iguais ou diferentes? Então, a resposta aqui é diferentes. Por quê? Porque elas são escritas de formas diferentes.
Mas apesar de serem versões distintas, o que quer dizer distintas? Diferentes. Ambas apresentam a mesma temática. Temática pessoal. É um conjunto de temas que caracterizam uma obra literária, tá? Então, apesar de serem versões distintas, ambas apresentam a mesma temática, ou seja, as dificuldades que podemos enfrentar em algumas situações. Agora nós temos aqui o jogo rápido. Separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas usando o código abaixo. Então, aqui nós temos número 1, monossílaba, número 2, dissílaba, número 3, trissílaba e número 4, polissílaba. Aí nós temos a palavra pobremente. Quantas sílabas tem a palavra pobremente? A resposta aqui é 4. E vocês vão separá-las assim, ó, pobremente. A palavra raízes, ela tem 3 sílabas e ela é separada assim, ó, raízes. A palavra mais, ela tem só uma sílaba e se escreve mais, tá? Vocês vão escrever a palavra mais. Rato tem 2 sílabas e se separa assim, ó, rato. Ratinho tem 3 sílabas, então vai ficar assim, ó, ratinho, tá? Reescreva o bilhete a seguir, separando corretamente as palavras destacadas. Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza de que você vai gostar demais dele. Então, aqui as palavras destacadas era pediu e todas e gostar, tá? Então, vocês vão colocar aqui embaixo, vão separar a palavra pediu, tá? Separadas. Todas e gostar. Vão colocar aqui, ó, vocês vão copiar, ó, aqui, só que vão copiar separando as sílabas, tá? Essa aqui é a resposta correta. Então, aqui, pessoal, termina essa nossa correção, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre adjetivo. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição, tá? E nós vamos falar sobre ele agora. Adjetivo. Releia esse trecho da fábula de Esopo, a raposa e as uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Ó, aqui tem 2 trechos, tá? E aqui tem as palavras destacadas, são essas que estão aqui, ó, uma linha embaixo e elas estão mais escurinhas, tá? Bem pretinhas, tá vendo, ó? Todas essas palavras é que estão em destaque, destacadas. Então, vocês vão prestar atenção nelas, nesse trecho e no trecho de baixo, onde elas não vão estar, tá? Ó, uma raposa morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras. E o mais importante, maduras. Agora releia o mesmo trecho sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Uma raposa, depois de um jejum, viu ao passar, diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma videira, alguns cachos de uvas. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo? E por quê? Então, isso que a prova vai falar. Vocês vão ler o primeiro trecho e o segundo trecho. Nesse primeiro trecho, vocês vão encontrar lá os substantivos e essas palavras em destaques, elas estão dando ao substantivo ou uma qualidade, ou uma condição, ou um defeito, ou um estado em que elas se encontram, né? Que nem aqui, ó, que diz aqui na primeira. Uma raposa morta de fome, quer dizer, um estado que ela estava com fome, é o estado em que a raposa estava. Então, aqui o substantivo é a raposa, uma raposa. A raposa é a palavra, é o substantivo, e morta quer dizer que é uma condição em que ela está. Ela estava numa condição de muita fome. Então, essa palavra morta aqui, ela se torna um adjetivo da palavra raposa, que é um substantivo. A palavra raposa é o substantivo e a palavra morta, ela está dando uma qualidade à raposa, uma condição em que ela estava. Ela estava morta de fome. Então, se vocês observarem, nesse primeiro substantivo,
ele tem esse adjetivo. E embaixo já não tem, só está escrito uma raposa. Então, aqui não está dando qualidade nenhuma a ela, em nenhum estado, nenhuma condição, nenhum defeito, né? Então, nessa de cima tem um adjetivo, que é a palavra morta, né? Que é o estado em que ela se encontra. Ela se encontra com muita fome. Já na de baixo não diz nada, então não está dando nenhum tipo de qualidade a ela, né? Então, aqui embaixo nós não temos o adjetivo para a palavra raposa. Já na linha de cima nós temos o adjetivo, que é a palavra morta. Outro exemplo vai dar para vocês, ó. E embaixo tá escrito assim, ó, alguns cachos de exuberante uvas negras. Então, aqui nos cachos, ela tá dando outra qualidade para os cachos, né? Os cachos são exuberantes, é uma qualidade. Então, essa palavra exuberante, ela se torna um adjetivo, né? Ela está dando uma qualidade aos cachos de uva, eles estavam exuberantes. Então, a palavra exuberantes, ela se tornou um adjetivo da palavra cachos, né? Que tá dando uma qualidade a ele, né? E uvas negras também é uma qualidade. A uva é um substantivo e a palavra negras é uma qualidade das uvas. Elas eram uvas negras, né? Então, aqui nesse caso, as uvas é o substantivo e a palavra negras é uma qualidade das uvas. Ela é uma qualidade do substantivo. Então, a palavra negras se torna um substantivo. Por quê? Porque ela está dando uma qualidade às uvas. Deu para vocês entenderem? Então, aqui, ó, vocês vão ler direitinho, igual a Pro falou, porque tem mais adjetivos aqui nesse trecho, tá? Fora o que a Pro explicou. Todas essas palavras em destaques, elas estão dando uma qualidade ou uma condição ou um defeito ao substantivo, que vem antes do adjetivo, né? A palavra substantivo vem antes e o adjetivo vem depois, que é a qualidade. E aqui embaixo já não tem, ó, não tem qualidade nenhuma aos substantivos, tá? Então, aqui nós temos os adjetivos e nesse trecho aqui nós não temos, não. Então, por isso que está perguntando aqui, ó. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo e por quê? Então, vocês vão explicar aqui, tá? Aqui embaixo, ó, as palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, apresentar características dos substantivos a que se referem. Então, vocês vão copiá-las aqui. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão observar lá no trecho lá em cima e vão encontrar quais são as palavras que estão dando característica ao substantivo, que estão dando qualidade a ele, ou uma condição, ou um defeito, tá? E vocês vão copiar aqui. Agora, na de baixo aqui, nós temos um jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Esopo. Volte ao trecho e identifique a que substantivo cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Então, aqui, ó, nós temos a palavra na letra A, intencional, na letra B, viçosa e na letra C, exuberantes. Então, aqui são as qualidades do substantivo. Então, vocês vão ter que ir lá em cima e ver quais são os substantivos que vocês têm que escrever aqui. A palavra intencional, ela se refere a quê, né? E a palavra viçosa, o que era viçoso lá no trecho em que nós lemos, né? E também exuberantes. O que era exuberantes que estava falando lá em cima no nosso texto, né? Alguma coisa era exuberante. Então, o que era essa palavra? Vocês vão colocar aqui, tá? Essas palavras aqui são os substantivos. E as palavras que já tem aqui, ó, no finalzinho da nossa frase aqui, são os adjetivos, tá? Então, vocês vão ter que encontrar lá em cima no texto os substantivos, que são as primeiras palavras que vocês vão colocar aqui, tá? As primeiras aqui são substantivos e as palavras intencional, viçosa e exuberantes são a qualidade desses substantivos que vocês vão ter que encontrar lá no texto, tá bom? Agora aqui embaixo, ó, as palavras que caracterizam ou dão qualidade, aspecto ou estado a um substantivo são chamadas de adjetivos, que foi isso que a Pro acabou de explicar, tá? Veja o exemplo a seguir. Aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos.
Nesse exemplo, todos os adjetivos referem-se ao substantivo casa e indicam a palavra azul quer dizer qualidade da casa, né? Então, a casa era azul. Então, a palavra azul é um adjetivo para a casa, né? É uma qualidade da casa, ela era azul. Na letra B está escrito assombrada. O que quer dizer assombrada? Era o aspecto da casa, era uma casa feia, talvez mal cuidada, parecia ser uma casa assombrada. Então, assombrada também é um adjetivo, é uma qualidade desta casa. Na letra C está escrito vazia, né? Então, vazia também era um adjetivo para essa palavra casa, que a palavra casa aqui é um substantivo, né? Então, vazia também era uma qualidade dela, né? Que quer dizer um estado que ela estava vazia. Então, também é um adjetivo da palavra casa, tá bom? Isso aqui é um exemplo, tá? Para vocês saberem que um adjetivo, ele pode representar a qualidade de um substantivo, um aspecto, né? Ou um estado, que o aspecto é porque ela parecia assombrada. Então, ela era o aspecto da casa. Quando você olhava para ela, ela parecia ser assombrada, né? Então, isso é uma qualidade também, é um adjetivo. E na letra C, onde está escrito vazia, é o estado, um estado em que ela estava vazia. Então, também é uma qualidade da casa e se torna, assim, também um adjetivo.